Boa tarde a todos. Então hoje nós vamos estar dando início à série de vídeos semanais que nós vamos estar postando aqui na nossa página durante o período da quarentena do coronavírus, tá? Todo domingo às 14 horas. E através desses vídeos vamos estar passando para vocês algumas mensagens sobre a palavra de Deus. Então que Deus ele venha falar com você nesse momento grandemente. Bom, o tema da nossa mensagem hoje é inabaláveis no meio da tempestade. Então vamos abrir aqui no livro de Mateus, capítulo 7. Vou estar lendo aqui o versículo 24 e 25, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E o que significa ter a nossa casa edificada sobre a rocha? Significa ter a nossa vida fundamentada nos ensinamentos de Cristo. Significa ter a nossa vida fundamentada nos ensinamentos que a palavra de Deus nos ensina. E o Senhor Jesus ele compara o homem prudente ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ao homem que edifica a sua vida sobre os seus ensinamentos. Tá? Então, Deus colocou no meu coração 3 fundamentos para estar passando para vocês nessa tarde. Eu sei que a Bíblia é repleta de ensinamentos, mas esses 3 fundamentos aqui são muito importantes para que venhamos permanecer inabaláveis no meio da tempestade que estamos vivendo, né, em nosso mundo e em nosso país. O primeiro fundamento é a oração. Então vamos ler aqui no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, nesse tempo de quarentena do coronavírus, nós não podemos ficar o dia todo vendo televisão. Nós não podemos ficar o dia todo assistindo a Netflix, vendo séries na Netflix. Não. Nós precisamos aproveitar esse tempo livre que nós temos hoje para orarmos, né? Para intensificarmos o nosso relacionamento com Deus, para aumentarmos a nossa intimidade com Deus. Então, lance sobre ele o que está te afligindo, o que está te deixando ansioso. Você não precisa andar ansioso por nada nesse momento, preocupado por nada nesse momento. Lança diante dele, cria um diálogo aberto com Deus e expresse para ele o que está te deixando triste, que está te deixando preocupado. Então você precisa nesse momento orar, você precisa nesse momento se fortalecer espiritualmente através da oração, se agarrando em Deus nesse momento, para que a tempestade não seja capaz de te derrubar. Amém? O segundo fundamento aqui, que é um fundamento muito importante para cada um dos cristãos, né? Para cada um de nós, que é a fé. Eu vou estar lendo aqui em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11. Eu vou estar lendo aqui o versículo 6, Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, se você busca a Deus com fé, você vai ser abençoado por Ele, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tá? Então, nesse momento de crise que estamos passando, se tem uma coisa que você não pode perder é a sua fé. Mantenha a sua fé viva, a sua esperança viva, que tudo isso que estamos vivendo vai passar. A vida ainda não acabou. E o que está acontecendo hoje é algo profético da palavra de Deus para nossas vidas. Estamos no início das dores, mas ainda não é o fim. Ainda vem mais coisas pela frente. Então ainda não é o fim. Tenha fé que Deus ele vai mudar a nossa situação e que tudo vai se normalizar em dentro de alguns meses, algumas semanas. Mas tenha fé em Deus, não perca a sua fé. Seja como o apóstolo Paulo, que passou por momentos de naufrágio, por momentos de açoites, onde ele foi maltratado, onde ele foi chicoteado, e mesmo assim ele não perdeu a fé dele em Jesus. Ele disse, né, eu sei em quem eu tenho crido. Então ele confiava em Jesus, ele sabia que Jesus era com ele em todos os momentos que ele estava passando, né? Então, vamos seguir o exemplo também do apóstolo Paulo e sermos homens de fé, sermos cristãos de fé. E o último fundamento aqui é a meditação na palavra de Deus. Eu vou estar lendo agora no livro de Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8, que é um versículo que fala sobre a meditação na palavra de Deus. Eu vou estar lendo apenas aqui o versículo 8, tá? Que diz assim, Josué 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite,
para teres o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então essa é a fórmula para sermos bem-sucedidos. Essa é a fórmula para chegarmos, né, na terra prometida, como Josué conseguiu chegar. É meditarmos no que está escrito na palavra de Deus. A gente não apenas deve ler a palavra de Deus, mas também temos que meditar na mensagem que ela está nos transmitindo. E nesse tempo de coronavírus, evite ficar vendo noticiário, notícia ruim o tempo todo. Leia a palavra de Deus. Absorva essas palavras de vida, porque as palavras de Deus para nós são palavras que nos traz vida, nos traz esperança, são palavras que fortalecem a nossa fé. Então, além de ler a palavra de Deus, procure meditar e procure fazer tudo o que a Bíblia te recomenda, para que assim você seja bem-sucedido como Josué foi. Então, Josué conseguiu chegar na terra prometida. Por quê? Porque ele meditou e ele praticou o que a lei de Deus estava ensinando para ele. Tá? Então esse é o segredo para que um dia nós cristãos venhamos chegar também na terra prometida, na Nova Jerusalém, na cidade celestial que está sendo reservada para nós. Então precisamos seguir o exemplo de Josué e meditar na palavra de Deus e seguir tudo aquilo que ela nos ensina. Tá bom? Então fiquem na paz, que Deus os abençoe nesse momento e até mais, até a semana que vem. Semana que vem nós estaremos postando mais um vídeo da palavra de Deus para todos vocês. Grande abraço.